Você sabe qual a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Você sabe quais são os elementos que fazem parte do conjunto dos números naturais e os elementos que fazem parte do conjunto dos números inteiros? Você sabe se existem elementos que fazem parte dos dois conjuntos? Ou mais, você sabe se algum desses dois conjuntos podem estar dentro do outro conjunto? Pois bem, assista o vídeo até o final e tenha todas essas respostas. Eu sou Davidson Vitor e esse é o canal Simplificando os Números. Bom, galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, onde falaremos sobre conjuntos numéricos. Na verdade, esse vídeo é um vídeo introdutório, né? Veremos aqui um estudo introdutório aos conjuntos numéricos, né? Vamos iniciar nossos estudos aí em relação a conjuntos numéricos. Primeiro vamos conceituar conjuntos numéricos. Então, diremos que o conjunto é tido como conjunto numérico quando todos os seus elementos, né? Todos os seus elementos forem números. Então, conjunto numérico é todo aquele conjunto que possui apenas números como seus elementos. E aí, o primeiro conjunto numérico que nós vamos estudar é o conjunto dos números naturais. Na historinha que eu gosto de contar, o conjunto dos números naturais ele surge lá na origem da humanidade, quando o homem teve a necessidade de fazer contagem. E aí, com a evolução, esses conjuntos foram sendo aperfeiçoados e incrementados. Porém, o primeiro conjunto que nós vamos estudar foi o primeiro conjunto que surgiu lá nos nossos primórdios, quando se houve a necessidade de contagem. E esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, conjunto dos números naturais, representado pela letrinha N. Então, a letrinha N assim, ó, né, com aquela barrinha de lado. Então, aqui o conjunto dos números naturais. E aí, quais são esses números? Quais são os números que compõem o conjunto dos números naturais? Vamos dizer que o conjunto dos números naturais, representado pela letrinha N com a barrinha de lado, é aquele conjunto que inicia-se no zero, e aí vem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e reticência. Ou seja, essa reticência indica que ele vai para o infinito. Ele vai para o infinito, não tem fim aqui. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Inicia-se no zero, então o conjunto dos naturais começa aqui no zero e ele vai infinitamente. A representação do infinito é este símbolo aqui, ó. Parece um 8 deitado, né? Parece um 8 deitado. Então, onde você vê este símbolo, você agora já sabe que ele representa o infinito. E aí nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que começa no zero e vai até o infinito positivamente. Então podemos dizer que o conjunto dos números naturais varia de zero até mais infinito. E a gente pode representar assim, ó, esse 8 deitado, que é o símbolo do infinito, com um maisinho ali em cima, indicando que é o infinito positivo. Pois bem, né? Note que, por enquanto, só temos números fechadinhos, números exatos, né? Aqueles números que a gente chama exatamente de números fechados. Observe que ainda não temos os quebradinhos. Não temos os números que chamamos de decimais. Tudo bem? Beleza? Então aqui são os naturais, tá certo? Variam de zero até mais infinito com números fechadinhos, números exatos. Beleza? Pois bem, a humanidade foi evoluindo. E aí, com a evolução da humanidade, né, com essa evolução, os homens começaram a viver em sociedade, né? As comunidades foram surgindo, as formas de sociedade foram surgindo, né? E aqui é a continuação da historinha, né? Da evolução numérica. E aí o comércio surgiu o comércio, né? Com o surgimento do comércio, aí eu costumo dizer que aí começou a surgir aquelas barraquinhas. A barraquinha na esquina,
onde a gente, antes de chegar em casa, quando largava do trabalho, parava na barraquinha, fazia um lanche, tomava alguma coisa e ia para casa, né? Eis que, trabalhadores brasileiros que nós somos, não tínhamos dinheiro, né, para pagar à vista todos os dias do mês o que nós consumimos ali na barraquinha. Eis que o dono da barraquinha começou a se preocupar com a seguinte situação. Aí começou a surgir o prego, o pendura, o fiado. E aí nós começamos a ser negativados. Com isso, o dono da barraquinha precisava anotar essa nossa negativação. Porém, aqui nos números naturais, não existe nenhum número que possa fazer com que nós sejamos negativados. Eis que surgem os números inteiros. E aí aqui sim, com o surgimento dos números inteiros, nós temos a inserção dos números negativos no grande universo numérico. E aí o conjunto dos números inteiros, ele vem para complementar o conjunto dos números naturais. E aí, só para a gente dar uma reforçada, diferente daquilo que a gente inicialmente pode imaginar, que o conjunto dos números inteiros seria representado pela letrinha I, observe aqui que o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, né? Com essa barrinha aqui no meio. E aí vamos ver quais são os números que compõem agora o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros tem o zero como figura central, então tem aqui o zero, né, como figura central, tá certo? E aí varia para mais infinito, 1, 2, 3, e vai ali até o infinito. E aqui o zero agora funciona como um espelho, como se fosse um conjunto espelhado. Aí todo mundo que está do lado de lá está também do lado de cá, só que aqui agora com o sinalzinho de menos. Menos 1, menos 2, menos 3, e aí ao infinito. E esse conjunto é o conjunto dos números inteiros. Letrinha Z. Pronto! Agora temos aqui representado o conjunto dos inteiros com a inserção dos números negativos. Perceba a seguinte situação. Veja que aqui no conjunto dos números inteiros, nós ainda continuamos com os números que chamamos de números fechadinhos, de números exatos, tá? A inserção que nós tivemos, o incremento que nós tivemos foi em relação aos números negativos. Porém, ainda não foram inseridos nos números aqueles que nós chamamos de números quebradinhos, os números decimais. Então, o conjunto dos números naturais e dos números inteiros são dois conjuntos formados por números fechadinhos, por números exatos. Beleza? Informação importante. Então, vamos agora para uma dica importantíssima. Bom, gente, a dica importantíssima é a seguinte. Observe comigo. Veja que o conjunto dos números naturais, né, já falamos aqui, começa do zero e vai até mais infinito. Vai até o infinito positivo. O conjunto dos números inteiros, note que ele tem o zero e ele também vai ali até o infinito positivo. Bom, para a esquerda ele vai para menos infinito, né? Para o infinito negativo. Bom, com isso nós podemos fazer a seguinte análise. O zero está no conjunto dos números naturais e está no conjunto dos inteiros? Sim, beleza. O 3 está no conjunto dos naturais? Sim. Está no conjunto dos inteiros? Sim. Imagine agora lá 87. 87 está aqui nos naturais? Está sim, só não está exposto, mas como ele vai para o infinito positivo, o número 87 estaria aqui no meio e também estaria aqui no conjunto dos inteiros. Portanto, a conclusão que nós tiramos é que todos os números naturais fazem parte do conjunto dos números inteiros. Note que, se você pegar do zero para lá, é a mesma situação que temos aqui em cima. Ó, do zero para lá, variando a mais infinito,
do zero para lá, variando a mais infinito. Então, todo número natural ele é um número inteiro. Bom, a recíproca não é verdadeira. Note que os números negativos, como a gente acabou de ver, foram inseridos a partir do conjunto dos inteiros. E eles não fazem parte aqui dos naturais. Então nós vamos dizer que todo número natural é um número inteiro. Porém, nem todo número inteiro será um número natural. Beleza? Então essa é a dica importante de hoje. Importantíssima essa dica, essa relação entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá? Então muita atenção nessa dica que ela é fundamental. Todo número natural é um número inteiro, porém nem todo número inteiro será um número natural. É possível também enxergarmos essa interligação entre esses conjuntos de uma maneira mais simples, de uma maneira gráfica. Seria dessa forma. Imagine aqui agora na cozinha azul o conjunto dos números naturais, representado pela nossa letrinha N, composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e reticências, né? Então os números fechadinhos, os números exatos que vão de 0 até mais infinito, né? Então essa é a principal característica dos números naturais. É aquele conjunto formado por números que vão do 0 até mais infinito. Por fora de cozinha preta, nessa nossa representação gráfica, nós temos aí os números negativos, o -1, o -2, o -3, o -4 e aí ao infinito negativo, representado pela letrinha Z, que é o nosso camarada conjunto dos números inteiros. Então, graficamente, essa é a representação do conjunto dos números naturais que está contido no conjunto dos números inteiros. E dessa forma nós conseguimos enxergar essa observação importante de hoje, que é todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro será um número natural. Beleza, pessoal? Então é isso. Não se esqueça, os naturais são aqueles números que vão de 0 até mais infinito. Os inteiros vêm para complementar os naturais e vão de 0 até mais infinito e de 0 até menos infinito. Então podemos dizer que o conjunto dos inteiros varia de mais infinito a menos infinito, com a ressalva desses números serem sempre exatozinhos, né, fechadinhos. E aí, informação importantíssima que não pode ser esquecida por nós, estudantes da boa matemática, que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro será um número natural. Valeu! Bom, gente, agora que nós já vimos a diferença entre o conjunto dos números naturais e seus elementos e o conjunto dos números inteiros e seus elementos e a interligação entre esses dois conjuntos, no próximo vídeo nós vamos aprender a fazer essas continhas, ou seja, as operações com números inteiros. Então, se o vídeo de hoje foi legal para você e você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No próximo falaremos sobre operação com números inteiros. Valeu, pessoal, forte abraço e lembrem-se, sim, a matemática pode ser vista de uma maneira bem mais simples. Valeu! Falamos aqui na nossa... Beleza, pessoal? Então... Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Beleza, pessoal? Então é... Deixa essa moto passar.